E aí, quarto ano? Beleza? Quarto ano, a gente está aqui para nossa aula de história dessa sexta-feira. Hashtag sextou, sextou com aula de história, certo? E para a aula de hoje, a gente vai começar um bloco novo. A gente vai começar o bloco 7 lá na página 112 e tem o título As Mãos e os Pés do Senhor de Engenho. Tio Lucas, que é isso que você está falando? Mão e pés de senhor do engenho? Quem que é o senhor? Quem que é engenho? A gente vai descobrir. Bom, então você aprendeu que os indígenas foram os primeiros trabalhadores na produção de açúcar. Em seguida estudou como os africanos viviam e se organizavam em seu continente e em que condições foram trazidos para o Brasil. Então, a gente tem estudado nessa apostila que os indígenas eles vão ser os primeiros trabalhadores na produção do açúcar aqui no Brasil. Porém, a gente viu também, que os indígenas, que os portugueses, eles não estavam muito contentes com o trabalho que os indígenas estavam fazendo, certo? Além disso, vimos também como que os africanos eles se organizavam no continente africano e quais foram as tristes condições que eles foram trazidos para o Brasil na condição de escravos, Vimos que lá eles eram capturados, depois eles eram marcados, em ferro em brasa. Eles eram colocados nos porões dos navios negreiros, onde eles passavam fome, passavam péssimas condições de higiene, muitos acabavam morrendo, no percurso que durava 4 meses, e chegavam aqui no Brasil, aonde eles eram vendidos como produtos, Bom, então nas próximas aulas, a gente vai saber como que eram as fazendas produtoras de cana-de-açúcar e entender como o trabalho dos africanos ele foi explorado na colônia, Então a gente vai entender nas próximas aulas como que era uma fazenda que produzia cana-de-açúcar para fabricar o açúcar e como que os africanos, na condição de escravos, eles eram explorados pelos seus senhores, ok? Bom, nessa imagem, olha só, a gente vê uma gravura do Juan Moritz Ruhendas, que foi produzida em 1835. Essa imagem ela retrata, segundo a visão do artista, um engenho de açúcar, tá? Tio Lucas, o que é engenho? A gente vai descobrir daqui a pouquinho, certo? Então olha só essa imagem, vamos observar bem ela. Quem está fazendo o trabalho pesado, que está pegando a cana-de-açúcar, colocando naquela máquina que fica bem ali no meio, são as pessoas negras, consequentemente são os escravos. E percebam aqui no cantinho, olha só, tem um homem branco, junto com uma mulher branca também, e parece que o homem branco está mandando, Então olha só, essa imagem mostra que quem fazia o trabalho pesado nas fazendas produtoras de cana-de-açúcar eram os escravos. Bom, na sessão Trocar Ideias, eu quero que vocês pensem, reflitam sobre a questão 1 e a questão 2, para a gente discutir ela na nossa aula ao vivo. Na número 1, qual a importância do trabalho das pessoas escravizadas para o desenvolvimento da lavoura canavieira? Então, qual é a importância do trabalho dessas pessoas, desses escravos, no desenvolvimento da produção da cana-de-açúcar? E na número 2, como você imagina que era uma fazenda produtora de cana-de-açúcar no período colonial? Na cabecinha de vocês, como vocês imaginam que era uma fazenda que produzia açúcar lá no período que o Brasil era uma colônia de Portugal? Pensem sobre isso, na nossa aula ao vivo a gente conversa sobre esse assunto, beleza? Bom, agora a gente vai ler essa história em quadrinho, que fala de um engenho colonial. A professora, ela faz a seguinte pergunta: o que é um engenho de açúcar? Aí a aluna ela vai dizer: é o local onde se produz o açúcar. Depois um outro aluno ele completa: o lugar onde levavam a cana para fazer o açúcar. E a professora vai falar: é isso mesmo. O engenho é uma espécie de fábrica. No Brasil, ele existe desde o século XVI, quando se iniciou a produção do açúcar. Mas, naquela época, os engenhos não eram apenas a fábrica do açúcar.
Nas próximas aulas, vamos entender o porquê. Então, o engenho é como se fosse uma fábrica onde era produzido o açúcar. Eles plantavam a cana-de-açúcar, né, lá na lavoura, lá nas plantações. Depois, eles colhiam essa cana-de-açúcar e levavam para o engenho, que é como se fosse uma fábrica, onde eles iriam produzir o açúcar. Beleza? Bom, olha só esse textinho. A sociedade açucareira e o trabalho escravo nas fazendas de cana-de-açúcar. Bom, os homens, mulheres e crianças que trabalhavam na produção de açúcar no Brasil colonial eram, em sua grande maioria, escravizados de origem africana. Então, homens, mulheres e até crianças trabalhavam na produção do açúcar no Brasil no período colonial, no período que o Brasil era uma colônia de Portugal, certo? E a sua grande maioria, esses homens, mulheres e crianças, eles eram escravos de origem africana, que vieram do continente africano. Eles eram considerados as mãos e os pés do senhor do engenho, pois faziam todo tipo de trabalho promovendo a riqueza de seus senhores. Então eles eram chamados de as mãos e os pés do senhor de engenho, pois eles faziam todo tipo de trabalho que tinha para fazer naquela fazenda, eles faziam. O senhor do engenho, ele não fazia absolutamente nada. Quem trabalhava, quem fazia todo o trabalho pesado eram os escravos. Na fazenda, os escravos desempenhavam várias funções, chegando a trabalhar 18 horas por dia. Olha só, o dia ele tem 24 horas. Os escravos naquele período, eles faziam várias funções, eles trabalhavam, né, em diversos locais e eles chegavam a trabalhar até 18 horas por dia, certo? Então o dia tem 24 horas, eles trabalhavam mais da metade do dia. É muita coisa, né? Alguns trabalhavam com serviços domésticos na casa grande, que era a casa, né, que era a residência dos proprietários e suas famílias, certo? Então a casa grande era onde o senhor do engenho, a pessoa, né, o senhor dos escravos, o dono dos escravos, ele morava junto com a sua família. Então era uma casa mais chique, mais luxuosa. E os escravos que faziam esses serviços domésticos, eles cozinhavam, eles lavavam, eles limpavam a casa, eles costuravam e cuidavam dos filhos de seus senhores. Outros trabalhavam diretamente na produção do açúcar, na lavoura ou no engenho. Então tinha os escravos domésticos que trabalhavam nas residências dentro da casa grande, que era a casa onde morava o dono, né, o proprietário daquelas terras, junto com a sua família, né? Então eles faziam esses trabalhos domésticos, como cozinhar, lavar, limpar a casa, costurar. E também tinha os escravos que trabalhavam na produção do açúcar, seja, né, na lavoura, seja na plantação de cana-de-açúcar ou no próprio engenho, que aí era um serviço mais pesado. Bom, aqui a gente vai ver, né, no caso, na apostila de vocês, na página 114 e 115, é uma representação em desenho de como que era um engenho colonial naquele período. Olha só, uma coisa que chama muita atenção. Primeiro, vamos olhar aqui, ó, os escravos trabalhando, né, cortando cana-de-açúcar. Percebam que aqui, nesses carros de boi, eles estão colocando a cana, né, que eles estão colhendo, e essa cana vai ser trazida, né, aqui, aonde eles vão fazer todo o processo da produção do açúcar. Além disso, a gente pode ver, né, que aqui tem uma igreja aqui no fundo, porque os donos, né, o senhor do engenho, o proprietário daquela casa, junto com a sua família, eles eram muito religiosos, certo? Lembrem-se que os europeus naquele período, eles eram muito religiosos, então tinha uma igreja. Bom, a gente pode ver escravos fazendo serviço pesado, né, como cortando madeira, produzindo, né? Parece que eles estão fazendo tijolos, produzindo tijolos. Percebam que tem mais escravos trabalhando, né, na plantação, fazendo um trabalho pesado. A gente vê outros escravos aqui também, né, fazendo um serviço mais pesado. Parece que eles estão carregando madeira. Bom, essa aqui, né, essa casa bonita, luxuosa, ela é a casa do senhor do engenho, né, onde ele morava junto com a sua família. Então ele é o dono, o proprietário dessa fazenda e ele morava aí.
Olha só, aqui a gente pode ver mais escravos, né, trabalhando na produção do açúcar, né, parece que eles estão encaixotando o açúcar. A gente consegue ver algumas escravas também, né, que elas estão com uma trouxa de roupa na cabeça, parece que elas estão vindo até o rio para lavar essas roupas. A gente pode ver algumas crianças, né, junto com elas, provavelmente são seus filhos que também são escravos. A gente pode ver mais escravos, né? Aqui parece que eles estão com essas caixas cheias de açúcar. E olha só que curioso, a gente está vendo um homem branco batendo num escravo. Olha só, esse homem branco, ele era o feitor, ele era como se fosse um homem de confiança do senhor do engenho. E ele castigava os escravos que faziam algo errado. A gente vai ver isso mais para frente. E além disso, outra coisa, né, que eu acabei esquecendo de mostrar para vocês, essa imagem aqui, ela representa a senzala, que era o local onde os escravos moravam nessa fazenda. A gente vai ver mais sobre cada uma dessas partes. Olha só. Os escravizados moravam nas senzalas sem nenhum tipo de conforto. A proliferação de doenças e as péssimas condições de vida nessas moradias faziam com que boa parte deles morressem muito cedo. Somente aqueles que serviam como escravos domésticos tinham a chance de viver por mais tempo, pois seu trabalho exigia menos esforço que o desenvolvido nas lavouras. Então os escravos, eles moravam nas senzalas. As senzalas eram um local sem nenhum tipo de conforto, onde eles dormiam no chão e não tinha nenhum tipo de higiene, tá? Por isso era muito fácil que se proliferasse doenças, tá? Fazendo que boa parte dos escravos morressem muito cedo. Alguns escravos, no caso os que eram escravos domésticos, que trabalhavam dentro da casa grande, né, dentro da casa do senhor de engenho, eles tinham a chance de viver por um pouco mais de tempo, pois o seu trabalho ele não era tão pesado assim como era de um escravo que trabalhava na produção do açúcar, né? Bom, outra coisa muito interessante, olha só, no entanto, nenhum deles escapava dos castigos. Então, seja um escravo que trabalhava e morava na senzala, que trabalhava, né, na lavoura de açúcar e que morava na senzala, ou seja um escravo que trabalhava na casa do senhor, né, na casa grande e morava na casa grande, né, lógico, nas suas devidas proporções, porque ele não tinha nenhum tipo de luxo, muito pelo contrário, ele também sofria bastante. Nenhum deles, eles escapava dos castigos físicos e psicológicos. Caso não cumprissem as determinações de seus senhores ou não atingissem as cotas de produção fixadas para cada um deles, tanto no campo como no trabalho doméstico, eles podiam apanhar muito, eles podiam ser amarrados, chicoteados, presos por correntes, entre outras formas de tortura e extrema violência. Então, independentemente do escravo, se ele não fizesse o que era mandado ele fazer, ou se ele não trabalhasse da forma, né, que ele tinha que trabalhar, ele seria penalizado, ele sofreria algum tipo de castigo. E olha só, essa imagem, ela representa muito bem esses castigos que eles sofriam. Olha só, gravura de Jean-Baptiste Debré, produzida lá no século XIX, ela retrata um castigo no Pelourinho, segundo a visão do artista. Com um instrumento de tiras de couro, chamado açoite, os escravizados recebiam chicotadas amarrados a um tronco. Então eles eram amarrados, né, pelos braços e pelas pernas em um tronco, e eles levavam chicotadas, tá? Era chamado açoite, a arma, né, que dava essas chicotadas neles. E eles eram penalizados. E olha só, eles eram penalizados em públicos. E perceba que tem outros escravos ao redor desse aqui, que está apanhando, e dos outros que apanharam. Isso era uma forma de mostrar que os outros não deveriam fazer o que esse escravo fez, tá? Pois senão eles sofreriam a mesma consequência. E olha só essa outra gravura. Essa gravura de Jacques Etienne, que foi produzida em 1839, ela representa, segundo a visão do autor, uma escrava usando a chamada máscara de Flandres,
que impedia as pessoas de comer e de falar. Havia diversos tipos de argolas de ferro que prendiam o pescoço do escravizado. Delas poderiam sair um haste curto ou longo. Algumas possuíam sinos nas extremidades, fazendo barulho toda vez que o castigado se movia. Então, né, tinha esse tipo de castigo também, onde era colocado máscaras, né, nos escravos e eles não conseguiam falar e nem comer. Imagina que tortura que deveria ser usar uma dessa. Nessa outra imagem, a gente pode ver mais uma gravura do Jean-Baptiste Debré, que foi produzida no ano de 1835. Ela retrata os escravos no tronco, segundo a visão do artista, e muitos deles ficavam com os pés presos a um instrumento de madeira travado com cadeados de ferro. Então era assim que eles dormiam com os pés presos, né, travados com cadeado de ferro para que eles não fugissem durante a noite. Então olha só, imagina dormir com seus pés presos, amarrados, né? Imagina, e sem contar que eles dormiam no chão, e olha só também, né, não havia nenhum tipo de higiene. Aqui, se vocês observarem, havia ratos em volta deles, olha só, tem um aqui, outro aqui, outro aqui, e percebam que esse rato está bebendo água, provavelmente a mesma água que os escravos iriam beber. Então olha só como que era triste a vida de um escravo. Ele apanhava, ele não podia comer, não podia falar, e ele ficava preso durante o seu descanso. Sem contar que mal descansava, né? Porque ele trabalhava em média 18 horas por dia. Era bem complicada a vida de um escravo, né? Bom, para a gente finalizar, tem o seguinte: os castigos, na maior parte das vezes, eles eram determinados e aplicados pelo feitor. O feitor era aquele que organizava e supervisionava o trabalho dos escravizados. Cabia a ele garantir as cotas de produção. Em geral, o feitor era um homem branco, assalariado, né, que recebia, mas havia casos em que essa função era desempenhada por um escravo de confiança do senhor. Então o feitor era como se fosse um homem de confiança do senhor do engenho. Ele recebia, né, ele tinha um salário, e ele tinha que fiscalizar o trabalho dos outros escravos. Tá? Bom, então os castigos, né, como a gente viu, na maior parte das vezes eles eram aplicados pelo feitor. Tá? Frequentemente eram em público. Dessa forma, muitas pessoas assistiam aos atos de violência cometidos contra os escravos e sabiam o que aconteceria com quem não obedecesse aos senhores, tentasse fugir ou reclamasse de sua situação. Então, né, caso algum escravo reclamasse, tentasse fugir, né, não obedecesse, não trabalhasse da maneira, né, que o senhor de engenho queria, os escravos seriam castigados. E esses castigos eles eram feitos em público para servir de exemplo para os outros escravos, certo? Bom, agora, após a gente ler esse textinho, a gente vai fazer a atividade 1. No caso, na número 1 diz o seguinte: analise as imagens produzidas pelo artista francês Jean-Baptiste Debré e complete os itens abaixo. Então, a gente vai ver algumas imagens produzidas pelo Debré e a gente, né, vai fazer o que está se pedindo. Na imagem 1, olha só, pequena moenda portátil, pintura de Jean-Baptiste Debré do século XIX. Então, na letra A, vocês vão, né, descrever a cena retratada. O que essa cena está retratando? Quem são os personagens que estão nessa imagem? E como as pessoas estão vestidas? Na letra D, como elas são retratadas em relação ao trabalho que realizam? Infelizes, sofrendo, ou tranquilas e sem nenhum tipo de sofrimento? A imagem 2, novamente, é uma gravura do Debré, né? E essa imagem tem o título Uma Senhora Brasileira em Seu Lar. Então, o que essa cena está retratando? Quais são os personagens que nela estão? Como as pessoas estão vestidas? Na letra D, como elas são retratadas em relação ao trabalho que realizam? Infelizes, sofrendo, ou tranquilas, sem sofrimento? Depois, na número 2, leia o texto a seguir. Jean-Baptiste Debré, ele foi um artista francês que trabalhou no Brasil entre os anos de 1816 e 1831. Então, Jean-Baptiste Debré, ele é, né, o artista que fez essas pinturas, que a gente está do exercício número 1.
Foi um artista que trabalhou no Brasil, né, entre os anos de 1816 e 1831. Durante esse período, inspirado no que via e vivenciou na cidade do Rio de Janeiro, o artista produziu diversas gravuras que retratam sua visão sobre o dia a dia da colônia. Então ele estava no Brasil e tudo que ele via, tudo que ele presenciava, tudo que ele vivenciava, ele fazia gravuras, ele pintava. Ao voltar para a Europa, Debré publicou textos e imagens sobre a colônia numa obra chamada Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Seu objetivo era representar, por meio do desenho, a sociedade brasileira. Ele desejava que os seus leitores conhecessem um território que, segundo a sua crença, tinham todas as condições para evoluir e se igualar à Europa. Então, Debré, quando ele volta, né, quando ele retorna lá na Europa, ele vai publicar um livro que chama Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. E nesse livro ele tinha o objetivo de representar, por meio de seus desenhos, a sociedade brasileira, né, a sociedade brasileira da colônia. E ele acreditava, né, que aquele Brasil, né, aquela colônia de Portugal, ela tinha condições de evoluir e ser igual à Europa, certo? Bom, depois, lá no número 3, com base nas imagens e no texto responda. Letra A. O que Debré pretendia com sua obra Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil? Beleza, né? B. Como os negros são retratados nas imagens analisadas por você? Então, as imagens que vocês analisaram no exercício 1, como que os negros eles estão sendo retratados? Na C, que tipo de trabalho feitos pelos escravos foram retratados? Então, naquelas imagens, quais trabalhos estavam sendo retratados? Então, voltem e analisem aquelas imagens para responder a C. E na 4, para a gente finalizar, assinale a alternativa que melhor define como Debré representava o Brasil para os leitores de suas obras. Então vocês vão assinalar a alternativa que melhor, né, define como que o Debré, o artista que vai fazer, né, que vai produzir aquele livro, Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, como que ele, né, representava o Brasil para os seus leitores. Vocês assinalarão a resposta correta. Tio Lucas, e a atividade 2, né, que a gente tem que representar o engenho colonial? Essa a gente teria que fazer uma maquete. Porém, né, como a gente não está em aula presencial e teria que ser em grupo, porque é um trabalho que demora, que tem que ter bastante empenho, e também o auxílio do professor, esse trabalho, essa maquete a gente vai fazer logo quando a gente retornar para as nossas aulas normais. Tá? Então não se preocupe, a gente ainda vai fazer a atividade 2. Certo, pessoal? Então é só isso que vocês farão nessa aula. Ou em casa vocês ainda não farão, tá? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que, principalmente, vocês tenham compreendido o conteúdo. Caso ficou alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, anota na apostila, anota no caderno, anota em um post-it e na nossa aula ao vivo, mais tarde, a gente tira essas dúvidas. Beleza, pessoal? É isso. Então, vejo vocês mais tarde. Bom estudo, até mais. Tchau, tchau.